Você viu essa sessão de horrores que aconteceu em uma audiência onde uma criança de 11 anos, junto com sua mãe, implorava ao judiciário para que tivesse o direito ao abortamento, já que, em tese, a criança havia sido vítima de estupro. O que se viu foram cenas de um filme de terror. No direito, muitas questões comportam divergência. Nesse caso, não há nenhuma divergência. A questão não comporta duas ou três opiniões. Isso por quê? Porque a questão é simples. O Código Penal, em seu artigo 128, estabelece as possibilidades de aborto legal no Brasil. Para vítima de estupro ou quando a gestação coloca em risco a vida da mãe. O STF, Supremo Tribunal Federal, em 2012, criou um entendimento que as crianças com anencefalia também é permitido o aborto. Pois bem, no caso dessa criança de 11 anos, ela se enquadrava nas possibilidades do Código Penal. Ou seja, ela havia sido vítima de estupro, em tese, e fatalmente a sua gestação era de risco. Eu vi médicas falando que uma gestação em um adolescente é de alto risco. Imagina numa criança de 10 anos. Logo, bastava a juíza e a promotora passar a vista no artigo 128 do Código Penal e qualquer dúvida seria dissipada. No entanto, o que se tentou fazer foi induzir a criança e afastar a mãe da criança, levando a criança para um abrigo, para que a garota de 11 anos pudesse gestar o feto e que depois fosse feito o parto e que essa criança fosse entregue para adoção. E as perguntas eram o seguinte: olha, o que é que você pensa que o pai da criança vai achar se for feito o aborto? Ora, o cara, em tese, é autor de um crime de estupro. O que é que ele tem que achar? Não tem que achar nada. A juíza não tem que fazer essa pergunta para uma criança de 11 anos que não está nem entendendo o que está fazendo naquela sala cheia de gente carrancuda. Ou seja, outra coisa importante que pouco se discute nessa questão, que foi o comportamento do Hospital Universitário. O Código Penal, no artigo 128, não estipula nenhum prazo para que seja feito o aborto, naquelas condições ali. Vítima de estupro, quando se coloca em risco a vida da criança. No entanto, o hospital alegou que só poderia fazer o procedimento em gestações de até 20 semanas. E na criança já havia passado 22 semanas. Ora, isso é uma recomendação do Ministério da Saúde, ou seja, uma recomendação. Entre uma recomendação e o Código Penal, o que vale é o Código Penal. E nesse caso, o hospital universitário foi negligente e mais desrespeitou a lei. E precisa ser investigado pelo Ministério Público Federal. Porque está todo mundo discutindo a questão da promotora e da juíza. Quando toda essa tragédia foi arquitetada e executada por vários atores. E um país que deixa uma mãe desprotegida e uma criança de 11 anos ser massacradas, humilhadas, a mãe aos prantos, chorando. Eu preciso que a senhora faça isso, que a senhora pelo menos me dê o direito de conviver com minha filha nesse momento difícil. E a juíza insistindo para que a criança suportasse mais um pouquinho. E é isso que o Brasil está passando.
cada vez mais suportando mais um pouquinho esse show de horrores.